Os perigos da felicidade tóxica. Em artigo publicado no site jornalístico alemão Die Welt, o jornalista Philipp Nagels destacou o trabalho de pesquisadores e psicólogos em um projeto apelidado de positividade tóxica. Trata-se da observação da constante necessidade de demonstrar felicidade e prosperidade nas redes sociais. No mesmo site, a também jornalista Surya Reich explica: no Instagram e semelhantes, os usuários mostram predominantemente só o que é belo e especial. Por trás disso, existe uma tendência humana natural. No entanto, esse comportamento pode causar efeitos negativos sobre o corpo e alma, tanto para os autores das postagens como para quem as vê. Os resultados da pesquisa estão bem sintetizados na conclusão da psicóloga alemã Doris Rochmann, segundo a qual, abre aspas, a longo prazo, sempre fazer de conta que eu estou bem-humorado, cansativo e insalubre demais. Isso se torna. Agindo assim, encubro algo dentro de mim e isso custa energia psíquica e emocional. As consequências podem ser insônia e depressão. A constante cobrança por felicidade pode nos tornar infelizes. Em um mundo em que a aparência é mais importante do que a essência, as pessoas estão adoecendo em uma tentativa insana de parecer feliz aos outros a qualquer custo. Um mundo em que a selfie no restaurante é mais importante do que o saborear o prato da comida. Um mundo em que as postagens nas redes sociais são mais importantes do que o passeio ou a companhia do passeio em si. Certamente você já deve ter ouvido uma frase muito popular da internet, cuja autoria foi atribuída a vários autores diferentes, e ela consiste da seguinte expressão, abre aspas, as pessoas compram coisas que não precisam com o dinheiro que não têm para agradar as pessoas que elas não gostam, fecha aspas. Este pensamento é proveniente de uma visão de mundo naturalista. O naturalismo é uma corrente filosófica que tem ganhado proeminência no Ocidente desde pelo menos o Iluminismo, quando o homem foi colocado no lugar de Deus. Deus foi tirado do centro e colocado o homem. Tudo girava em torno do homem e as explicações para os mistérios do mundo, as explicações para as dificuldades, as explicações para todo o nosso contexto de vida pode ser explicada no contexto do próprio, segundo o entendimento do próprio homem. O naturalismo é uma corrente filosófica que diz que todas as coisas existentes no mundo e o mundo em si podem ser explicadas pela ciência natural. Qual é a conclusão disso? Qual é a inevitável conclusão que alguém chega quando pensa segundo esta corrente filosófica? Esta cosmovisão, esta visão de mundo? Que tudo que existe é o aqui e agora, temos que aproveitar e viver o aqui e o agora. Ser feliz e ter prazer a qualquer custo, porque só temos uma vida a viver. A busca por satisfação, na ostentação e demais futilidades deste mundo só gera mais insatisfação e frustração. Percebam, observem que essas pessoas estão sempre correndo atrás do vento, pois nunca estão satisfeitas. Em um contraste impressionante com isso, Jesus nos adverte em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É incrível como as coisas são reorganizadas por ordem de prioridade, por ordem de importância. Algumas são até removidas,
o que era mais importante passa a ser menos importante, o que era menos importante torna-se a ser essencial e algumas coisas são retiradas da vida porque é aberto os olhos às coisas que têm o verdadeiro valor. E isso não tem nada a ver com o tamanho da sua conta bancária. Veja o que diz Provérbios, capítulo 15, versículo 17. É melhor a casa onde há somente hortaliças, porém amor, do que a casa onde há o boi gordo, porém discórdia ou ódio. O que Salomão quis dizer aqui? Salomão era era o homem mais rico de sua época. Deus lhe deu poder, riqueza, prestígio, prosperidade. No entanto, ele foi levado a escrever isso. Por quê? Porque se trata de satisfação. Satisfação. Sabe, uma das coisas mais nefastas que o naturalismo produz foi a ideia incutida na cabeça de todos esses que seguem essa filosofia de que Deus é somente uma criação do ser humano para lidar com as dificuldades ou com as dores deste mundo. Uma espécie de placebo, uma espécie de anestesia. E com isso, esse pensamento tem privado multidões de terem uma vida abençoada e uma vida próspera, não somente em sentido financeiro. Pode ser também em sentido financeiro, por que não? Deus é dono do ouro e da prata. Mas eu falo, é muito além disso, irmãos, é muito mais profundo do que isso. É só você, eu vou parafrasear aqui a frase de Natanael. Filipe foi apresentar Jesus para Natanael, bem no começo da chamada ministerial de Jesus. Falou, olha, eu conheci, ele é o Messias que há de vir e tal. Ele veio de Nazaré. E Natanael falou assim para ele, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse assim, virou-se para Natanael e disse, vem e veja você mesmo. Vou fazer o mesmo convite para você. As pessoas podem ter falado que Deus, o Jesus Cristo, é só um mito, uma criação dos homens para lidar com as agruras deste mundo. Venha e veja você mesmo. Moody disse assim, eu nunca vi alguém que foi a Cristo ser frustrado. E ele estava certíssimo. Eu também nunca vi. Eu nunca vi alguém que com sinceridade de coração buscou conhecer. Veja bem, eu não estou falando de religiosidade e muito menos de placa de igreja. Eu estou falando de Jesus Cristo. Tá? Eu nunca vi ninguém que com sinceridade de coração buscou conhecer a Deus, buscou com que Cristo se apresentasse a ele e que foi frustrado. Nunca. E tenho certeza que todo aquele que o buscar de coração será atendido. Tá? Essa é a minha oração para que você venha realmente a buscar na fonte certa, buscar no lugar certo, tá? Desculpa a paradinha, porque eu estou escolhendo as palavras a fim de que você não se confunda, achando que eu estou falando de um misticismo. Não estou falando de misticismo. É que Deus é um ser pessoal e também sobrenatural. E quando eu falo sobrenatural, eu não tenho como excluir o sobrenatural de Deus, quando eu falo de Deus. Então é o seguinte, busque a Ele de coração e você vai ver. Para cada um Ele se revela de uma forma. É claro que a plena revelação da vontade dEle está na sua palavra, está na Bíblia. Só que as pessoas que não têm esse conhecimento e buscam a Ele de coração, Ele se revela através de... Para levar você até Ele, Ele se revela através de uma situação, de uma pessoa, até encaminhar você. Depois a Bíblia se encarrega. Toda a revelação da vontade e a revelação de Deus se encontra na Bíblia. No entanto, para as pessoas dispersas, que estão neste mundo sem Deus, sem esperança, Ele se apresenta. Tá? Para depois você procurar uma igreja bíblica que busque realmente a verdade,
uma igreja que pregue a revelação de Deus como ela é, na sua ortodoxia. Mas antes disso, procure ter um encontro pessoal com Ele. E você vai ver que as ostentações e as futilidades deste mundo ocupam o valor último na escala de prioridades. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Eu estou gravando esse vídeo aqui agora no sábado de manhã. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.